Eu sou o Elvésio. Eu sou a Fátima. Temos 38 anos de casados e, graças a Deus, nosso matrimônio nos trouxe muita alegria para nós, para toda a família e todas as pessoas que nos cercam. Nós começamos a namorar no tempo que eu estudava, então eu conheci o Elvésio na sala de aula, como meu professor. E passados os tempos nós começamos a namorar, namoramos, noivamos e nós chegamos à conclusão que o Senhor nos convidava para o sacramento do matrimônio. E tomamos essa decisão de nos unir em matrimônio e já desde a nossa juventude, desde o nosso namoro, nós já colhíamos no nosso coração o que fosse a vontade de Deus. Nós queríamos seguir fazendo aquilo que Deus queria para nós. Eu acho que o importante no matrimônio, que logo vem os filhos, é o exemplo. O que fica é o exemplo. Não adianta a gente falar para os filhos, para os netos, hoje, que é preciso ir à missa, seguir os mandamentos, sem que a gente faça isso realmente. Isso é que vai fortalecer a fé deles para que possam prosseguir no bom caminho. E esse exemplo a gente procura dar, nós sempre procuramos dar esse exemplo com nossas falhas, com nossas limitações, mas é justamente aí que entra a graça do matrimônio, que é o sacramento do matrimônio cristão. Ele traz em si uma força que vem de Deus, porque é o próprio Deus que nos chama a construir uma família. E esse sonho que a gente já tinha no nosso namoro de maternidade, de paternidade, essa graça que o sacramento do matrimônio nos traz, essa nós já alcançamos, entre inúmeras graças, nós alcançamos esta. Hoje nós temos 3 filhos, 2 são casados, temos uma nora e um genro e 5 netos. E dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso pouco conhecimento, nós vamos tentando dar o bom exemplo, tentando viver como uma família equilibrada, mostrando com o nosso exemplo que vale a pena ser de Deus. Porque o casamento, a união de 2 pessoas, sempre traz os desafios. Então eu creio que os desafios são os mesmos, independente daquilo que a gente acredita ou não, mas os desafios de convivência são para todos. Então, quando entra a graça do matrimônio, essa força que vem de Deus, nós somos capazes de superar com Deus. Então, este exemplo que o Elvésio está falando, que a gente busca dar, de ter oração, de ir à missa, é justamente para fortalecer este vínculo, esta aliança que é feita entre nós dois e entre nós dois com Deus. Porque Deus está, Ele é o autor dessa aliança, Ele que nos convida. E, inclusive, Jesus nos pede para amar um ao outro, ter essa unidade, assim como Ele tem essa unidade com a igreja, assim como Ele se entregou pela igreja para salvar a sua igreja. Ele pede isso aos maridos, Ele pede a nós que sejamos unidos, que sejamos uma só carne. E a partir de ser essa uma só carne, às vezes vem as dificuldades, porque o temperamento do outro é diferente. E onde entra essa graça? Onde entra a força que não está só em nós, mas é uma força que vem pelo Espírito Santo, porque a fonte de toda essa graça é Jesus Cristo. Então, se nós caminhamos com Jesus Cristo, nós temos condições de ir vencendo as dificuldades do dia a dia, nós temos condições de compreender um ao outro, de perdoar, de levantar após cada queda, porque nós caímos, nós nos magoamos um ao outro, mas vem o perdão, vem a reconciliação e esse desejo firme de seguir até o fim, até que a morte nos separe, como a gente promete e jura diante de Deus no altar quando nós nos casamos. Então, essa possibilidade ou esse desejo, esse objetivo de viver até que a morte nos separe, ela é firme dentro de nós, mesmo em meio às dificuldades. Por quê? Porque a graça vem em nosso auxílio. Quando não temos força, o Senhor vem com a força dele e nos faz caminhar novamente. A convivência entre pessoas é muito difícil. Então, é necessário que haja muita fé, muita aceitação, muita compreensão, para podermos trilhar um caminho que nos leve a viver bem aqui na Terra e chegar ao céu. E esse chegar ao céu, ele começa aqui, né?
a escada, vamos dizer assim, passa pela nossa missão, pela nossa vocação. A nossa é do matrimônio, né? Tantas são as vocações. Então, dentro desse chamado de Deus é buscar essa fidelidade. A cada vez que nós superamos os desafios, cada vez que nós renovamos o nosso sim a Deus, nós estamos subindo um degrau a mais e nós temos como dever um santificar o outro. Nós acreditamos que dentro do casamento o marido precisa santificar a sua esposa, como sua esposa também tem a missão de santificar o seu marido. E juntos ajudar os filhos, compreender os filhos, acolher bem os netos, dando este exemplo, mais mesmo, não tanto com palavras, né, mas mostrando realmente esse exemplo que o Elvésio já falou no início, dando este exemplo de ação, de que realmente estamos dispostos a ir até o fim, um com o outro e ambos com Deus. Para concluir essas pequenas palavras, essas poucas palavras a respeito da importância da graça de Deus em nós, eu vou ler um pequeno texto do Catecismo da Igreja Católica. Onde poderei unir a força para descrever satisfatoriamente a felicidade do matrimônio administrado pela Igreja, confirmado pela doação mútua, selado pela bênção? Os anjos o proclamam, o Pai Celeste o ratifica. O casal ideal não é o de dois cristãos unidos por uma única esperança, um único desejo, uma única disciplina, o mesmo serviço, ambos filhos de um mesmo Pai, servos de um mesmo Senhor. Nada pode separá-los, nem no espírito, nem na carne. Ao contrário, eles verdadeiramente dois numa só carne, onde a carne é uma só, um também é o espírito. E nós queremos dizer a você jovem, que pensa em casar, não tenha medo, porque hoje, infelizmente, o casamento nos moldes cristãos, às vezes não é tão valorizado na nossa sociedade, mas não tenha medo, isso é um plano de Deus para os jovens, para construir sua família, e dentro desse plano divino nós estamos felizes. E se é sua vocação, não precisa ter medo das dificuldades, porque dificuldade nós encontramos em qualquer estado da vida. Mas o importante é a gente estar unidos a Deus e ter essa convicção, essa decisão de amar até o fim. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.